Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, o primeiro podcast da Cloudfic. A gente está muito feliz de estar recebendo vocês aqui hoje. A gente tem muita coisa maneira, bacana para contar e a gente vai ter um papo muito agradável aqui durante 1 hora. Eu espero que vocês curtam. Aqui comigo, o meu parceiro, o meu sócio, o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, boa noite, Leandro. Boa noite ao nosso convidado, Jucimar, que vai estar compartilhando um pouquinho da experiência dele e também conduzindo esse nosso bate-papo de hoje, para a gente falar um pouquinho do nosso nicho de mercado que a gente está trazendo para Nova Friburgo, que envolve a área de tecnologia, de cursos de aperfeiçoamento profissional. Então, essa apresentação nossa aqui hoje vai ser bem bacana. Acho que vai ser um diálogo bem proveitoso com essa figura que é o Jucimar, um cara assim super capacitado, um cara que já trabalha com marketing digital há muito tempo. Então, é a pessoa certa para a gente estar dando esse start aqui, de estar passando para vocês todas as informações em relação à Cloudfic. Então, hoje o podcast é de vocês, mas eu que vou conduzir a máquina. Tá certo. Né? Depois eu quero voltar como 100% como convidado. Né? Meninos, primeiro eu quero parabenizar vocês por esse projeto fantástico de agregar valor na vida das pessoas, de falar de tecnologia, porque hoje, independente do que a pessoa vá fazer, ela precisa de tecnologia. Né? A pessoa que fala assim, eu não gosto de mexer com esse negócio de tecnologia. Cara, ela vai indo um pouquinho, dali a pouquinho ela já bate na porta e ela vê que precisa de uma tecnologia, senão ela fica agarrada no tempo e, por mais simples que seja o trabalho dela, ela vê que ela vai precisar daquela tecnologia. Né? Mas antes de a gente entrar nesse viés, eu quero saber o seguinte, e a galera que está em casa também acompanhando a gente, tenho certeza que querem saber a mesma coisa. Quem são vocês? Né? Existe uma empresa, mas o que eu gosto sempre de falar muito? Que por trás de todo o CNPJ existe o CPF. Existem pessoas, existem sonhos, e são CPFs que ajudam outros CPFs a realizarem os sonhos. Né? E vocês estão aqui hoje, e para quem não empreende e tem vontade de empreender, é muito importante a pessoa ter essa concepção, que empreender não é fácil, empreender não é simples. Né? Você vê aqui isso tudo aqui lindo, né? Um estúdio maravilhoso, e eu sou grato porque esse estúdio um dia já foi meu, né? Já fui proprietário do estúdio. Hoje o Hugo, a Michele, a Patrícia, eles conduzem aqui a máquina com tanto carinho, e empreender realmente não é fácil, mas é maravilhoso. Né? Então vamos conhecer um pouquinho, antes da gente falar de CNPJ, vamos falar de CPF, e quem são esses dois CPFs que estão à frente dessa empresa maravilhosa. Quem vai começar? Rodrigo? Vou deixar Leandro se apresentar primeiro. Leandro, se apresenta mais primeiro. Novinho. Ih, rapaz, você sabe que Vou entrar nesse BR, não sei quantos anos você tem, não. Fiz 44 agora sexta-feira. Então sou eu mais novo. Rapaz, eu tô fazendo hoje. Então, aí, parabéns. Já temos uma pizza para comer. Parabéns. Mas o Jucimar, na verdade, tudo começa sempre com um sonho, né? Quando você quer fazer alguma coisa, montar alguma coisa, pensar no negócio, você tem sempre um sonho a realizar. E quando, né, a gente se conhece de longa data, eu e o Rodrigo, minha esposa já trabalhou com ele, enfim. Conheço o Rodrigo há muito tempo. E num café lá em casa, a gente falou assim, poxa, eu queria fazer um negócio legal. O Rodrigo falou, poxa, eu também queria. Nós dois somos da área de tecnologia. Eu já trabalho na área de tecnologia há pelo menos uns 20 anos. E aí já vai a idade junto. Mas a gente queria realmente poder usar essa experiência que a gente tem, né, de mercado, de longo tempo, para a gente contribuir de alguma forma. Né? Contribuir no sentido de, olhando para Friburgo, trazer uma possibilidade de formação de qualidade. Né? Uma formação interessante, uma formação na área de tecnologia, alinhada com os principais produtos, os principais serviços que hoje estão demandando muito de um profissional de TI. Então, a Cloudfic, ela nasce com essa pegada, sabe? É um pouco além ali dos cursos de Windows, Word, Excel, PowerPoint. É olhar para a computação em nuvem, é olhar para desenvolvimento, é olhar para inteligência artificial. Porque hoje, como bem você, na área de tecnologia, você pode trabalhar da sua casa para qualquer empresa do mundo, né? O home office trouxe muito isso, né? Depois da pandemia. E o que você precisa? Você precisa estar qualificado. Então, essa é a nossa proposta. Trazer formação de qualidade, trazer palestras, cursos gratuitos, poder transformar o ecossistema da nossa cidade de forma a capacitar os jovens, quem já está na área, quem tem curiosidade com essas novas tecnologias que estão surgindo.
você já entrou na parte da empresa, mas quem é o Leandro? Quem é o Leandro? Ele quis escapar, mas Você é de Friburgo, como é que você entrou nessa questão da área de tecnologia? Você falou que já trabalha há 20 anos. Pois é, sabe como eu comecei? Eu comecei com uma lan house, trabalhando numa lan house. Aqui em Friburgo mesmo? Aqui em Friburgo, é. E era engraçado que o Rodrigo trabalhava na concorrente e eu trabalhava... A gente tinha uma rivalidade boa, sadia, né, Rodrigo? Na cidade. Eu comecei na Let's Play. O Rodrigo começou na Sniper. Sniper Land Games. Sniper, como é que era o nome do senhor lá que era o... O Eduardo, eu que tomava conta, a gente montou a Lan House lá em Bom Jardim também, foi um sucesso danado lá. Lá em Bom Jardim eu fazia propaganda na Rádio Alternativa. Sim. Olha só. Caramba, como é que as coisas... E isso há aproximadamente uns 17, 20 anos atrás. Ele botava dinheiro, mas quem tomava conta era eu. Então, olha... Mas então tudo começa lá e aí você descobre o mundo da tecnologia, o mundo dos computadores. Eu me lembro que o primeiro curso que eu fui fazer foi no Senai, aqui em Friburgo, de montagem e manutenção. Porque embora eu trabalhasse lá também, eu dava manutenção, precisava botar os computadores, 20, 30 computadores para funcionar. E aquilo me despertou um interesse muito grande nesse mundo, né? E aí tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, trabalhei, né, e trabalho ainda em empresas no Rio de Janeiro. E ao longo desse período, nossa, né? Quando você vai para o Rio, aí que é a ideia da Cloudfic, né? Quando você vai para o Rio, você tem muita oportunidade de formação. E eu acho que, para mim, foi muito bom essa ida e ter podido ter contato com toda a parte de alta tecnologia, de cursos bacanas que a gente não tinha aqui na cidade. Então, a ideia, né, é pegar toda essa experiência e trazer aqui para o nosso público. E aí lá se vão mais de 20 anos nessa área, né? E também foi desafiador, né? Eu imagino, né? Para um jovem ir para uma cidade grande, né? Tem todo aquele fator do medo, às vezes, de ficar longe. Você fala com a sua mãe, isso. A minha mãe até que deu muita força, com o coração na mão, né? Porque eu saía segunda-feira, 4 horas da manhã, pegava um ônibus. Ninguém se falava em home office naquela época, né? Ficava no Rio de Janeiro a semana inteira e voltava na sexta. Eu fiz isso durante quase 20 anos. Corujão de 4h40, né? Que chegava às 6h30 no Novo Rio. Peguei muito esse ônibus também. Exatamente. E uma vez lá, trabalhava, no tempo vago, estudava, né? Não era uma pessoa de sair, de ir para pontos turísticos, de curtir night em Rio de Janeiro. Acabava usando o período que eu tinha livre, né? Dividia apartamento com um colega e acabava tentando estudar e me aperfeiçoar. E aí consegui trilhar uma carreira bem bacana na área de tecnologia, na área de infraestrutura, hoje na área de computação em nuvem, inteligência artificial, que me deu uma bagagem interessante para começar a pensar em ajudar as pessoas nesse sentido também. Agora você já falou de uma coisa interessante, que é uma encurtada no tempo, né? Antes você tinha que, de fato, ir até a cidade grande para poder ter acesso àquela informação e até trabalhar em uma operação. Sim. Hoje essa operação pode estar dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Você levanta da cama, você pode estar trabalhando do ladinho. Hoje é assim. Hoje eu acordo 8 horas da manhã, né? Tomo meu café, tomo um banho, começo a trabalhar 9 no quarto do lado, né? Hoje eu trabalho em home office. Então, o que a gente precisa hoje? Precisa de formação, né? Precisa de conhecer as tecnologias, porque é isso. A tendência cada vez mais é você não precisar desse deslocamento. Que imagina o quanto que isso é desgastante, né? É você ir para o quarto do lado, ir para a sala, ir para a cozinha e fazer suas reuniões e trabalhar ali da sua própria casa, do seu próprio E isso é apartamento. fantástico, né? Eu brinco às vezes com a minha esposa que eu vou até a empresa, eu tenho uma reunião agora e já volto. Aí eu vou, aí volto, eu falo assim, gente, cara, não levei nem um minuto para chegar em casa. Não é uma maravilha, né? Muito bom, né? Na hora que você bom. chega num trânsito igual o Friburgo, que já tem um pouco de trânsito, você fala, gente, você tem um milagre, você poder trabalhar em casa é uma benção. É muito bom. E é isso que a Cloudfic tem para compartilhar com as pessoas, né? Para eles viverem essa realidade também. Poder experimentar isso, né? A gente não quer que isso seja só pra gente, né? A gente quer que realmente as pessoas não precisem pegar ônibus, pegar trânsito, né? Não precisem perder esse tempo da sua vida, que hoje em dia, né? A questão do tempo é um recurso muito valioso, né? Imagina o tempo que você perde dentro de uma condução, dentro do carro, trânsito, como você falou. Então, hoje, existem vagas sobrando na área de tecnologia. Então, se a gente conseguir minimamente estar qualificado para essas vagas, essa realidade vai acontecer. E a cada dia que passa, eu não sei se é uma percepção minha, mas quanto mais tecnológico o mundo fica, mais carente ele também fica de profissionais completos.
que saibam a tecnologia, que saibam lidar com o próximo, com liderança, com trabalho em equipe, mesmo que virtual, mas com essa gestão, acho que existe realmente uma grande oportunidade, que é uma oportunidade que pede essa qualificação. Exatamente. E é aí que entra a nossa proposta. Você vê, se você volta, sei lá, 3 anos atrás, quem que estava falando de inteligência artificial? Isso não era pauta, não era só aqueles assunto. negócios só de filme mesmo, né? Aquelas coisas, né, de robôs e tudo mais. Hoje, com 2 anos de existência, surgiu lá o ChatGPT em 2022. Hoje, em qualquer roda de conversa, em qualquer roda na empresa, o assunto é IA. Já na fase de implementação, de desenvolvimento de produtos e tudo mais. Não se fala mais de outra coisa. Então, a velocidade também, né, é muito alta, é muito rápido as coisas como acontecem, né? E ainda você pega hoje pessoas que nem mexem no computador ainda. E aí, como é que a gente encurta essa barreira digital? E o problema é que, assim, quanto mais a pessoa tá no celular, menos ela também pensa no computador. Mas o computador ainda é muito presente nas empresas, né? Não é um negócio que ele... não, agora a pessoa só faz tudo no celular. Não é assim. Exatamente. Empresarialmente falando, então, existe ainda muito campo para o computador. E para a pessoa tem que dominar essa máquina. Não tem jeito, né? O Rodrigo trabalha na área pública, né, Rodrigo? Sim. Pode falar um pouco dessa experiência que ele tem também de atendimento, de uso de software, né? E agora vamos conhecer o Rodrigo. Quem é Rodrigo? Bem, vamos tentar aqui não me esquivar tanto como o Leandro se esquivou. Mas assim, eu né, tenho minha formação na área humana, em Direito, tenho minhas formações também em Gestão Pública, Finanças e Controladoria, me formei recentemente em Gestão da Tecnologia da Informação, porque eu assim, trago uma experiência minha de gestão no âmbito privado, atrelado também ao âmbito público, na qual atuei por 5 anos. E aí as minhas formações meio que seguiram assim, eu sempre procurei focar naquilo para dar continuidade no conhecimento. Ao me formar em Direito, passei a atuar na área pública. Ao atuar na área pública de compras governamentais principalmente, que era o foco, procurei me especializar em gestão pública. Depois disso, procurei me especializar em finanças e controladoria, que era o quê? Já era uma coisa para agregar tudo aquilo ali que eu já estava fazendo no âmbito privado e comecei a fazer no público. E de 5 anos para cá, comecei a atuar mais especificamente na parte de sistemas informatizados para gestão pública, desenvolvimento de software. Eu não sou programador, mas atuo na área. Então, tenho a formação de gestão de tecnologia de informação, que me formei esse ano. E aí, o que acontece? Pegando toda essa bagagem minha de experiência no âmbito privado, que envolve muito gestão, bem como na área pública, e aí, fazendo os aperfeiçoamentos e já começando a enxergar lá, desde quando eu trabalhava com as pessoas, a dificuldade da parte de informatização no setor público, principalmente, que a gente tem um déficit na área privada, as pessoas no seu dia a dia, em casa, colégio, e na área pública também. E a partir desses últimos 5 anos que eu comecei a trabalhar especificamente do outro lado do balcão, vamos dizer assim, porque lá eu só gozava do uso da ferramenta. Agora, do lado de cá, não. Eu atuo na parte de suporte, consultoria, auxílio no desenvolvimento. E eu comecei a ver essa carência muito grande, fiz a minha formação, e diante disso, é o que o Leandro falou um pouquinho na Cloudfix, que nós vamos abordar mais em frente. Essa necessidade de você estar o quê? Levando conhecimento, aperfeiçoando as pessoas, capacitando as pessoas. E a partir daí, o que acontece? Essa vontade empreendedora minha, que eu tenho 2 ramos que eu gosto muito. A gente está fazendo, um desses que a gente está realizando com a Cloudfix Treinamentos, que a gente envolve curso de tecnologia, como ele falou, de programação, computação em nuvem, inteligência artificial. E a gente também tem um braço, né, agregando todo esse meu conhecimento, como alguns parceiros que a gente tem também dentro da nossa centro de treinamento, trazendo um braço também de aperfeiçoamento profissional. Em que sentido? Não basta você ser um excelente gestor, um excelente gerente de vendas, se você não conhece nada de tecnologia. Não adianta você ser um grande expert de tecnologia se você não tem tato para gerenciar pessoas. Eu, inclusive, esse feriado eu viajei, encontrei com um amigo meu que ele hoje é gerente de uma empresa de software, né? E ele falou, o problema é que eu estou passando isso, contratou um cara lá, peso de ouro, bam, bam, bam. O cara é top das galáxias. Mas no tato com as pessoas, ele não tem o tato, por quê? Ele não sabe fazer a gestão de pessoal, o relacionamento interpessoal. Então, para você ver que hoje em dia, antigamente, quando a gente era mais novo, é o quê? Meu filho, tá fazendo colégio, vai fazer um curso de inglês, senão você não é nada. Tinha que saber falar inglês, tinha que saber falar... Hoje não, hoje você tem que ter uma capacitação
na área de tecnologia, porque elas andam atreladas. Não tem como você falar de aperfeiçoamento profissional sem tecnologia, e sem tecnologia, por exemplo, gestão de pessoas, gestão das suas finanças, gestão de tempo, e assim vai o conceito. Porque hoje o jovem, as pessoas, antigamente, pela nossa idade aqui, a gente teve que fazer um curso de datilografia. Botar uma máquina na frente de um adolescente e vai falar, o que é isso? Nem sei. Então, hoje eu digito, sem olhar. Hoje não, o jovem também digita bem, assim, ó, só o dedo. Só o dedo. Se mandar. Então, assim, diante dessa necessidade de a gente fomentar, surgiu essa vontade dentro de mim de empreender. E num café que a gente tomou em janeiro, eu e o Leandro, a gente uniu o útil ao agradável. Ele com a expertise enorme, anos-luz na minha frente na tecnologia. Eu com a minha expertise na parte de gestão e também com conhecimento prático de você estar prestando um serviço informatizado, que hoje eu vejo a carência, né, nos órgãos públicos, que hoje a empresa que eu trabalho, ela atende prefeitura, câmaras, institutos de aposentados, consórcios, e a gente, quando implanta o sistema, vai dar um treinamento, a gente vê como que as pessoas têm a dificuldade do novo. E do novo não precisa ir muito longe, não. Às vezes é passar um e-mail. Fazer, né, como o Leandro falou, nosso curso lá não é os fundamentos básicos, tipo assim, o Word, o Excel. A gente pensa em colocar esse pauta, porque o nosso foco é tecnologia, inteligência artificial, computação em nuvem, programação, mas sem desmerecer a importância também que você tem que saber mexer um Word, um Paint, um Excel. Então, juntando o meu conhecimento com o conhecimento dele, alguns parceiros que a gente está trazendo, a gente resolveu fundar a Cloudfic, que também é um sonho de longa data do Leandro, de ter essa instituição. E eu também, junto com a minha esposa, também, que a gente falou assim, porque num futuro, já adiantando aqui um pouquinho, Leandro, dar um spoiler, a gente não virar um colégio mesmo focado na tecnologia. Só que a gente tem que começar pequeno. Hoje as grandes empresas começaram em garagem, em quarto, e não quer dizer que de uma hora para outra que a gente vai começar. Mas a gente acredita no projeto. E eu sou esse Rodrigo, que com toda essa formação e experiência no âmbito público e privado, quis compartilhar com meu amigo de longa data, que a gente já conhece. E a gente, quando escolhe, vai montar um time, a gente monta com os melhores. Você quer jogar com o Messi ou quer jogar com o outro do bairro que faz gol pra caramba, mas não é o Messi. Então, o que acontece? A nível de conhecimento, indiscutível, não tenho o que falar com ele. E ele falou, Rodrigo, sua experiência também de gestão, de lidar com as pessoas, relacionamento interpessoal, de até fazer um comercial, que hoje a gente tem uma pessoa também dentro da nossa equipe que cuida dessa parte, falou assim, acho que tem tudo para dar certo. E com todas as pessoas que a gente tem conversado, pessoas entendidas do assunto na cidade, empresários, consultores, eles falam, vocês estão no caminho certo, e tem nos dado muito feedback em reuniões lá na sala. Você também, a gente teve o privilégio de te receber lá na nossa sala lá do curso, que a gente tem uma sede física, né? A gente não é um centro de treinamento virtual que você paga lá seu curso, faz, você nem conhece, não sabe onde fica. Então, isso foi um dos nossos diferenciais também que a gente, quando conversou lá atrás, porque a primeira pergunta é a seguinte... talvez eu tô até falando demais, eu vou te cortar as perguntas, mas é bom que eu vou te municiando. A ideia é bate-papo. Você já pode perguntar assim, mas espera aí, vocês não estão... Qual foi a ideia da Cloudfic? A gente montar um curso presencial. Aí você pode falar. E todos os experts do assunto, pessoas como Marcelo Verli, que eu falo aqui, que é um cara também que nos recepcionou muito bem, tem um vasto conhecimento, conversou com a gente, deu vários feedback no hall pra gente lá na reunião que nós tivemos. Você vai falar, estão contra a maré? Não. Porque hoje em dia você tem muito curso online, que é um curso de 2 horas, mas a 1h30 o cara se e meia hora de conteúdo. E as pessoas se decepcionam. As pessoas estão cedendo por conhecimento. E muito dessa enxurrada de anúncio, de curso que você faz, não tem essa pegada como a gente da Cloudfic deseja. Leandro depois vai falar um pouquinho. A gente quer assim, fiz um curso na Cloudfic, mas é um curso lá que o sarrafo é alto. Não simplesmente mais um cursinho. Entendeu? Então, a nossa ideia foi o quê? Juntando esses conhecimentos, a gente criar esse curso, um curso que seja capaz de levar conhecimento em todas essas áreas. E não só cursos pagos, nós vamos falar mais à frente, mas também a gente tem uma pegada o quê? De atrair essa pessoa com os nossos cursos gratuitos, que a gente também pode abordar um pouquinho mais para frente, que é o quê? A pessoa tem uma pincelada... Hoje, o que é computação em nuvem? Eu não sei. Mas todo mundo fala isso do meu lado. Como que funciona isso? A inteligência artificial está na moda. Vou entrar lá, ChatGPT, mas
Mas ele vai falar um pouco mais disso aí, né? Só você entrar lá e fazer uma pesquisa de qualquer jeito. Ah, vou criar uma arte. Você é um vendedor numa loja, você tá se destacando, tá crescendo, é o tal do aperfeiçoamento profissional. Ah, ô Brito, cara, você tá aqui, ó, vou botar você pra gerenciar a loja aí. Mas semana que vem eu tô pensando em fazer uma promoção aí, quero fazer umas artes, uns vídeos. Você, não sei. Então, pra você ver como tá atrelado. Então, acho que eu já falei muito, vou deixar vocês prosseguirem. Então, assim, eu sou um cara que acredito no projeto, junto com o Leandro. Creio que a gente tem tudo para dar certo. Nós não estamos remando contra a maré por curso presencial, porque o curso presencial que a gente tem lá, ele agrega muito mais a nível de interação com as pessoas. Às vezes, a sua pergunta pode ser a minha pergunta pode ser a dele, e ele pode falar melhor ainda, porque ele ministra cursos para 2, 3 mil pessoas online, entendeu? E a gente vê que às vezes isso pode dificultar um pouco o aprendizado. E o presencial você consegue a pessoa ter a certeza que estou com o professor, estou trocando ali informação no momento. Então é isso. Então vou passar um pouco a bola, senão eu falo e a gente tem muito assunto para falar aí. Eu acho que o que eu vejo de grande benefício da pessoa que está ali perto de vocês é exatamente o fato de ter o conhecimento, importante, mas o ser humano que vocês são. Cara, parabéns, assim, de todo o coração. O Rodrigo já conhecia um tempão, o Leandro, a gente se conheceu recente, mas você vê que vocês passam justamente isso, né? Que é algo de coração. Do coração para poder ajudar um outro jovenzinho que está começando agora, que talvez daqui a 5, 10, 20 anos vai estar dando aquele depoimento de que foi através de vocês que ele mudou a realidade da vida dele, da família dele, e isso é muito bonito, quando se tem propósito, antes de fato, vou abrir só para poder ter um negócio que eu quero ter resultado financeiro, né? Mas sem propósito. Então, quando se tem propósito e vocês têm esse propósito, isso torna realmente muito sólido o projeto. E a questão de ter o curso presencial eu acho fantástico, até porque tudo é network. Quando vê, o João vai lá fazer o curso, quem conhece o Pedro trabalha na loja tal, e, cara, eu tô precisando de alguém que seja antenado nessa área. Aí eu gostei do perfil dele. Quando vê, o cara ainda conseguiu uma oportunidade de trabalho ali, ou pode juntar 2 amigos que conheceram ali quando veio para montar um negócio também. Então, realmente, sim, e essa fantástico. Troca, né, assim, com o professor, com o aluno, com o colega do lado. Quando você está num ambiente online, né, funciona. Claro que funciona, né? Também é uma forma de você aprender. Mas o que a gente não queria perder realmente é essa troca, né? É conversar, é tirar a dúvida, é olhar, é o professor parar a aula, explicar ali com detalhe como é que faz, é trocar com o aluno, qual é a ideia dele, com o colega de classe ali. Então, a ideia é realmente a gente criar um grupo, um ecossistema aqui na cidade de pessoas que gostam de tecnologia, que gostam de educação principalmente, pessoas que possam se qualificar para aplicar para qualquer tipo de vaga, para qualquer tipo de emprego, né? E ter ali a gente na Cloudfic como parceiro, né? Para apoiar, para tirar dúvidas, para se qualificar mais ainda. Existe uma trilha, uma jornada de formação que a gente está pensando. Então, tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana para a gente discutir aqui hoje. A gente assim, já tem realizado alguns eventos, palestras que a gente tem em alguns colégios, em algumas instituições. E numa dessas, Leandro vai até lembrar que teve uma professora que falou assim, nossa, inteligência artificial, porque a gente tem um curso gratuito, que é ministrado pelo Leandro, que é uma introdução mesmo, Leandro, mas é uma introdução bem aprofundada que o Leandro faz, e depois a gente tem os outros módulos. E aí uma professora veio e falou assim, nossa, eu tô precisando muito. Por quê? A gente vai abordar aqui também no final também, que a gente tem uma outra pegada na Cloudfic, que vai ser até um papo no segundo podcast nosso com um convidado, que a gente fala de educação midiática. Então a gente tem um convidado chamado José Brito, seu xará Brito. Até meu xará. E parece. Então a gente vai ter um podcast com ele também, tratando desse assunto da educação midiática, que fala justamente do uso de tecnologia, seja no meio estudantil, familiar, profissional, os cuidados. E aí, quando o Leandro fala, por exemplo, de inteligência artificial, que a gente fala só do chat GPT. Hoje, uma professora ou um professor, tendo um pouco de conhecimento de como utilizar a ferramenta, ela vai ter, por exemplo, ganho de tempo, que foi o que o Leandro falou no início. Poxa, hoje eu trabalho home office. Mas ela não trabalha home office, ela é colégio. Mas você dá aula o dia inteiro, chega em casa, cuida de casa, cuida de filhos, você ainda tem que preparar a aula. Minha esposa é professora, e você perde um tempo para preparar a aula. Hoje, a ferramenta ChatGPT, ela faz você ter um ganho de tempo. Estou errado? Se eu estiver errado, você pode falar aí, então. De forma nenhuma. Ou seja, mas você tem que capacitar.
você tem que instruir como utilizar essa ferramenta. Né? Os prós, os contras, porque também existe contras, você tem que ter cuidado de como realizar essa pesquisa, o que você está procurando, mas é um ganho de tempo. Hoje em dia, os alunos, para fazer dever, usam o ChatGPT. Você está no trabalho, está com dúvida de alguma coisa, os programadores lá, esse dia foi engraçado, né? Eu não posso falar aqui no podcast, mas ele é... Não dá nome. Não dá nome. Não, mas ele é programador lá super, ele é caladão, ele é inteligentíssimo. Aí fui falar com ele e falei assim... Ô, Xandão, tá quebrando a cara. Posso falar o apelido, pronto. Xandão, você tá quebrando a cabeça. Ele é inteligentíssimo. Ele não precisa de chat GPT, não. Aí eu peguei perto dele, fui lá na sala de programação e falei, pô, faz o chat. Porque eu vi que ele tava lá com... Pô, usa o chat GPT. Não fala disso perto de mim, não. Quem inventou isso aí não é de Deus, não. Porque, tipo assim, hoje em dia tem muito programador dentro da empresa que você ataca a sua dúvida lá e ele vai te dar lá o escopo certinho do que você tem que programar. Mas nem sempre é o correto. Então ele te dá um norte. Então, até que ponto eu vou usar a informação que eu pesquisei com filtro ou sem filtro? Você pode fazer uma besteira tremenda, você tá entendendo? Então, é isso. Mas fala aí, Leandro, um pouquinho que hoje eu tô... E por esse equilíbrio também, acho que esse equilíbrio é interessante. Tipo assim, os jovens estão também usando só chat e não estão mais aprendendo as coisas. Como é que é isso também? Porque acho que existe o preconceito nesse caso também. E existe também aquela pessoa que ela é acomodada, né? Tipo, vou deixar ali o chat realmente fazer pra mim. Deixa ele se virar lá, resolve pra mim, eu fico de boa, né? E eu falei que ia deixar, mas vou deixar. Hoje eu tô... e outra coisa, tecnologia, a gente é do ramo, até nós do ramos, por exemplo, tem um sistema novo para implantar no cliente. Até Leandro também, os desafios, tem hora que a gente fala assim, pô, brincadeira, botar a mão nisso, se eu não tô com paciência, imagina o cliente. Então, quando você vai falar de tecnologia também, tem toda uma forma de como que você vai passar. Falar de computação em nuvem, falar de inteligência artificial, porque a pessoa pode criar uma barreira, mas não vou mexer nisso. Você pega hoje os idosos, é tudo aplicativo. Você vai nos bancos, os bancos estão lotados porque o idoso não sabe mexer no aplicativo para ver um saldo. Então, o que acontece? Isso também é uma instrução para quê? Para como você pode instruir, por exemplo, uma classe de idosos. Vamos lá, vamos aprender a mexer em aplicativo de banco. Né? Como que eu acesso? Eu tô em casa, o idoso gosta de ouvir música, gosta de ver foto, como que eu vou pesquisar? Aí o coitado vê um anúncio lá, clicou, já era, acabou com a vida, aí vê dependendo do PC do celular que vai ter um vírus, vai ter alguma coisa por trás ali. E então, até dele passar, às vezes, uma informação, né? Sim. Colocar o documento dele, uma coisa que não é... Questões de compartilhamento, né? De dados pessoais, privacidade. A gente tem a pegada de LGPD também, né? Porque tá tudo muito associado, né, Brito? É engraçado, assim, quando a gente fala de inteligência artificial, né? Que hoje é pauta. E a gente estava falando que até 3 anos atrás não se falava. Mas a IA, a inteligência artificial, não é algo novo, né? Isso é algo lá da década de 60, de 70, até um pouco antes. Já se tinha o conceito, a ideia do que é fazer uma máquina pensar por você. Então, não é nada muito novo, mas houve uma revolução, né? Nesses tempos agora, com criação de rede neural profunda, com transformer, com embedding. E a gente fala isso tudo no curso, né? São termos novos, né? Um novo vocabulário que está surgindo e que a gente, ou mal ou bem, precisa se apropriar dele. Porque é isso, tá na nossa vida, né? E a gente fala também que nessa jornada, né, de transformação, nessa jornada de surgimento dessas redes neurais, desse poder de processamento, isso não seria possível se não fosse computação em nuvem. Então, o nosso propósito realmente é dar uma formação completa, né? Tanto na parte de IA, contar um pouco a história, dizer quais são os objetivos, para onde isso está indo, se é que a gente pode prever alguma coisa, ainda muito incerto como é que isso vai se desenvolver, entender qual é a base disso tudo. Computação em nuvem é a base disso tudo. Então, lá na Cloudfic, a nossa ideia é que a pessoa, o jovem, o profissional, enfim, saia de lá com uma visão completa, podendo fazer várias formações nesse sentido. E quando a gente fala, né, de professores, de alunos, de uso de inteligência artificial, é algo que assusta. E é verdade mesmo, assusta. Porque, de repente, você tem uma ferramenta ali que está pensando por você. E aí é o que você falou. De repente, eu paro de pensar, mas será que é isso mesmo? É isso que a gente tem que se perguntar. É algo que chegou da nossa vida sem nenhum manual de instruções. Você compra um carro, você tem um manual do carro, né? Você compra um liquidificador, você tem lá o manual. O ChatGPT ou outras soluções de IA
ela chegou na nossa vida muito sem manual de instruções. A gente foi lá e começou a usar. Mas será que a gente está usando da maneira certa? Será que aquilo lá é um Google que eu entro lá, faço uma pergunta e ele me dá uma resposta? Não é assim. Assim a gente não está usando ele da maneira correta. Isso. Então, se você usa o ChatGPT como um Google, você não está usando ele da maneira correta e você não está extraindo dele todo o potencial que ele tem para te ajudar na construção de uma ideia, na construção de um projeto, enfim. A ideia é ajudar, né? E aí, quando a gente fala de programadores e tal, não é nada disso que vai substituir o programador, que não é coisa de Deus e tal. É mais uma ferramenta que, se você souber usar, você vai ser um profissional top. Então, essa é a ideia. Dica, Cloudfic, para usar o chat de forma correta. Pois é. Existem muitas técnicas, Josimar. Tem uma técnica chamada cadeia de pensamento, que é a ideia de você conversar. A IA, a gente fala que é uma IA generativa. Ela vai gerar informação para você o tempo todo. Então, não é simplesmente fazer uma pergunta e receber uma resposta. É primeiro dizer que ela é uma persona. É dizer assim, olha, você é um programador sênior, né? Você dizer para ela o que ela é. Uma vez que ela entende o que ela é, você começa ali a trocar informações com ela, fazer perguntas. E ela vai te respondendo, e você vai aprofundando, e ela vai te respondendo. Então, é uma troca constante. Não é aquela coisa, como eu crio um código, uma função em Python, não sei o que, boto lá no Google e tem a resposta. Não, é uma construção. Quando a gente fala dessa possibilidade, né, de você usar ela como uma cadeia de pensamento, é justamente você fazer essa troca. Um problema complexo, que ela vai te ajudar a resolver, em etapas. E aí essas trocas são as etapas que você precisa fazer. Esses dias eu estava justamente trocando essa ideia com a IA. Então você já usa certo. Então assim, eu já tô vendo que eu estou no caminho. E realmente muito interessante. Eu falei, nossa, achei muito legal essas sugestões, mas o que você acha se nós pensarmos numa linha mais assim? Isso. Aí ela já, e tal, não sei o quê. E assim, nossa, muito E aí muito, no final muito você diferente. constrói. Mas perceba, não é ela fazendo para você. É você fazendo junto com ela, usando ela como ferramenta. Eu gosto de pensar que a gente está caminhando para um momento assim, de mundo onde o importante não vai ser as respostas que você vai ter. O importante vai ser as perguntas que você precisa saber fazer. Então, nessa troca, saber fazer a pergunta certa, que é o que a gente chama de prompt, quando a gente fala de IA, né? Você dar ali a informação para que ela possa te responder com qualidade, é aí que está também uma outra recomendação. É dar o prompt correto, é dar a informação correta para ela, para que ela entenda e te dê a resposta que você precisa. E essa questão de antes de você, na hora que você começa ali, você já falar um pouco da sua história, do teu objetivo, isso é interessante? Demais, né? Pra se conhecendo, né? Sim, sim. É importantíssimo que ela entenda a qual propósito ela vai ser útil naquele momento. E como é que ela sabe qual é esse propósito? É quando você define uma persona para ela, né? Você dizer para ela qual é o papel que ela vai assumir diante daquele desafio que você tem para resolver. Quando você faz isso, parece uma coisa besta, esquisita, estranha, né? Você tem um outro nível de resultado. Então, o que a gente faz, né, nas nossas formações, nos nossos cursos? Primeiro, a gente tem um curso gratuito, né? Que ocorre geralmente aos sábados, a gente publica no nosso site, divulga nas redes, que é esse primeiro contato, né? Como é que é essa história de IA, de inteligência artificial? Como é que eu posso usar? Quais são as ferramentas que a gente tem? Quais são as boas práticas de uso? Então, você tem uma visão geral ali. A gente tem outro curso gratuito de computação em nuvem, que é a gente entender um pouco essa base, né? Que a IA está ali por trás. E para outras aplicações, né? Hoje em dia, essa história de você ter um servidor, ter um data center dentro da empresa, isso está se mostrando um modelo mais caro, mais difícil de operar, que exige do seu programador ali um tempo de pensar em energia, em link, em organização de cabo, que ele não tem mais. O foco dele é na aplicação. Então, se eu quiser comprar hoje, botar um servidor físico para rodar dentro da minha empresa, eu vou demorar uns 25, 30 dias, porque eu tenho que comprar. Eu tenho que esperar chegar. Eu tenho que tirar da caixa, botar no rack e fazer uma instalação.
Na nuvem eu faço isso com 1 minuto. E em termos de segurança? Que eu vejo muita gente falando assim, não, é importante eu ter o meu aqui porque eu tô botando na minha casa. Tá debaixo da minha asa aqui, né? E quando eu coloco num outro servidor, eu tô colocando em outro lugar que eu não tenho confiança, entre aspas. Sim, sim. Isso foi uma pauta de discussão já há uns 10 anos atrás. Hoje em dia, o que se faz a minha empresa, ela vai para a internet através da nuvem. Então, eu uso a segurança da nuvem dentro da minha empresa. Então, o conceito, né, ele já está muito bem maduro, estabelecido de que a nuvem ele é um ambiente muito mais seguro do que a sua empresa. Porque pensa no seguinte, o que é segurança na empresa? É você ir lá e botar um firewall. Legal, você tem um firewall. Na nuvem, eu tenho mais de 20 serviços que eu posso utilizar juntos. Então, imagina você ter 20 serviços de segurança na sua empresa. Você não consegue administrar. Cada serviço um servidor. Cada serviço uma compra de servidor. Aí um servidor queima, o outro não liga, o outro fica sem conexão. Imagina você administrar um ambiente desse. Na nuvem você já tem acesso a todos esses serviços, mas você precisa estar o quê? Capacitado para usar. E aí que entra a Cloudfix também. E são 2 cursos, então, que vocês fornecem hoje gratuitamente. Com certificado. São 2 cursos. Rodrigo. O computação em nuvem, 1h30, o inteligência artificial 2 horas, mas com curso, com certificado, entendeu? Pela gente, que isso é uma coisa que conta também no currículo da pessoa. Quando, eu entendo de computação em nuvem, entendo de inteligência artificial, que é a introdução, mas, por exemplo, a introdução de computação em nuvem, ele já abre os olhos assim de, por exemplo, o pessoal pensa assim, eu tenho lá meus arquivos no Drive, estou na nuvem. Mas o que a gente fala lá de nuvem é muito mais abrangente do que você usar um Google Drive. Estamos chegando a período de Black Friday. Leandro pode falar melhor. Imagina uma loja que o servidor dela cai. Você perde as vendas. As vendas online, principalmente, que são assim. Então, no curso de computação em nuvem, né, as empresas, né, Leandro, aí você pode até falar com mais propriedade do que eu. Você não tá... Você falou, tô no HD, tô em casa. Então, você tem uma loja de material esportivo. Tá lá com aquele HD lá, você tem um servidor físico lá. E tá bombando venda online. Deu um pau. E aí, parou suas vendas? Na nuvem, não. Na nuvem você consegue criar esse mês, você consegue fazer uma redundância de quê? Você ter esse mesmas suas informações no servidor, em outro servidor, para um servidor de contingência. Parou aqui, você aciona o outro imediatamente. Depois você traz essas informações de volta e coloca tudo no servidor. No físico você não tem isso. Parou, meu amigo, é prejuízo, é um abraço. Ou você tem que comprar um monte de servidores para gerenciar. E o interessante é que é mais barato na nuvem. Porque na nuvem você só paga pelo que você utiliza. Então, no final de semana, não tem ninguém trabalhando na minha empresa. Eu vou lá na nuvem e desligo o servidor. Parei de pagar. Fecha o taxímetro. E lá eles compram na quantidade também, se for pensar assim, né? Trazendo uma coisa mais prática, né? Lá eles fazem uma quantidade e vão vendendo fatiazinhas, né? Exatamente. Você só paga aquela fatiazinha. Não paga um servidor inteiro. Paga no que eu utilizo. Então, indo para a parte mais técnica, né? O que a gente vai ver lá? A gente vai ver a AWS. A gente vai falar de nuvem de Amazon. A gente vai falar de nuvem da Microsoft, o Azure. A gente vai falar da nuvem do Google, o GCP, que são as 3 principais. A AWS hoje lidera. Então, a nossa pegada é muito mais forte na AWS. Então, o aluno lá que começa com o nosso curso gratuito, com certificado, que o Rodrigo falou, ele já tem ali um incentivo para ele ir para o nível fundamental e começar a entender serviços na nuvem como armazenamento, banco de dados, computação, segurança, redes... Os core services ali, né? Os 5 serviços principais numa nuvem da AWS. E depois ele pode ir para o curso mais do nível de profissional mesmo, onde ele vai botar a mão na massa, fazer laboratórios, entrar nesses ambientes de nuvem e criar os seus servidores. Então, quando o Rodrigo fala também, né, que lá ele brinca, né, lá o sarrafo é alto, né? É porque o nosso compromisso é que ele saia dali sabendo já executar, sabendo já criar recursos de tecnologia na nuvem. E uma vez que ele tem esse conhecimento em nuvem, né, ele entende todo o ecossistema para dar um passo além, para fazer um curso aprofundado de inteligência artificial, para fazer um curso aprofundado de programação, onde ele vai usar IA para ajudar ele, onde ele vai hospedar o seu código, a sua aplicação na nuvem. Então, percebe? Está tudo conectado e a gente tem a formação completa ali para o profissional ali sair pronto para o mercado. É uma grande teia, né? Exato, exato.
A estrutura é pensada dessa forma, né? Então, se você quiser começar do básico, sair lá um profissional pronto para, por exemplo, tirar certificações, no mundo da tecnologia, né, você tem basicamente aí 2 tipos de formação. Ou você sai do ensino médio e vai fazer uma faculdade, que é legal também, só que você vai demorar ali 3, 4 anos para se formar. Ou você cai no mundo das certificações, que é quando você tem a formação rápida, uma qualificação técnica pronta para o mercado de trabalho. E as certificações são provas que você se candidata para fazer, como uma prova da OAB, por exemplo. Mas quem está testando ali são esses grandes players de mercado. É uma certificação da Amazon, da AWS, é uma certificação do Azure. E aí você ganha uma credencial. Aí você chega na empresa com aquela credencial ali dizendo, olha, é a Amazon que me certificou. Segundo eles, eu sou um profissional capacitado para trabalhar com a tecnologia aqui de computação em nuvem. Aí o cara que vai te contratar abre um sorriso de orelha a orelha. E aí, pegando esse gancho, né, um dos principais focos nossos de ação é justamente esse público que segundo, terceiro ano, porque lógico, ele está estudando, ele quer, quero ser engenheiro, quero ser médico, mas hoje em dia você sabe que o jovem saiu do colégio, ele está o quê? Está na internet, ou está jogando, ou está buscando informações. E aí o que acontece? Não é diminuir, porque o diploma, lógico, a graduação sempre será mais importante. Mas na área de tecnologia, as empresas falam assim, você tem uma certificação, então você é estudante ainda. Eu vou contratar você, porque você já tem uma certificação, já conhece. Aí você vai entrar, a empresa vai te dar oportunidade. Você vai começar a desempenhar e desenvolver uma carreira lá dentro. Aí você vai chegar a um determinado ponto que você vai querer ganhar mais dentro da empresa, porque você também já não vai sair ganhando pouco, já vai ter um salário razoável. Aí sim eles cobram, aí você tem que ter a graduação. Porque aí você complementa e aí a empresa ela vai te reconhecer e vai te aumentando. Mas hoje em dia, para o adolescente, para o profissional da área, as certificações é um diferencial muito grande. Porque você já sai na frente. Então o estudante está lá no segundo ano, começa a fazer suas certificações, começa a fazer seus cursos, começa na Amazon, na Microsoft. Quando ele termina, porque você não tem a certeza de se formar e já vai atuar na área. Você tem que passar, às vezes, num concurso, ou você já tem que estar fazendo estágio numa empresa que a empresa vai te contratar. Então, assim, é um seu leque de oportunidade que você amplia para poder o quê? Hoje, o mercado de trabalho, ele está focado muito em tecnologia. Hoje, você entra em sites de Firjan, Sesc, você vê lá que estão precisando de cargos e vagas que tem tudo a ver com gestão de tecnologia de informação. Você entra nos concursos públicos, o que você mais tem na área de tecnologia, tem não é mais Word, Excel, o que fala em Windows, não. É conhecimento voltado para a área de tecnologia. E hoje você tem uma carência muito grande no mercado. Então, uma forma, tipo assim, vou fazer uma faculdade de 2 anos e meio, que é o mínimo que tem na área de tecnologia, ou de 4 anos. Beleza. Pô, mas só depois disso que eu vou ser contratado? Então, se você já começa a desenvolver antes, fazer uma certificação, pô, eu gosto disso, quero sacar de nuvem, quero sacar dos nossos fundamentais lá que já começa a trilhar uma jornada. Ah, quero tirar uma certificação da Amazon, quero tirar uma certificação. Você está no caminho certo, porque você já está lá na frente para uma empresa te contratar. Ah, mas vai me contratar sem um curso de graduação? Vai te contratar, porque você já tem um conhecimento. Você não é um curioso, porque, né, Leandro? Na área de tecnologia tem muito curioso. Eu sei mexer, e tem caras que realmente sabem mexer. Mas você chega na hora de uma empresa séria de contratar, pô, você tem pelo menos uma certificação? Você tem o diploma não, porque o cara sabe que você é fora... Porque lá de cima, infelizmente, no grau hierárquico, quem tá lá de cima, o Jucimar tem um certificado ali. O cara, pô, mas tem que ter, porque senão a empresa para ter, por exemplo, as suas certificações ISO, que você tem que abrir tudo que é processo eletrônico, você tem que ter pessoas graduadas ou capacitadas com alguma certificação, senão a empresa também não consegue tirar sua certificação ISO de qualidade, que você tem que ter pessoas... você é uma empresa de tecnologia, não tem ninguém formado em tecnologia, não tem ninguém certificado. Então, o jovem ele sai na frente com essa capacitação na área de tecnologia. Então, esse é o diferencial que a gente está querendo trazer para Friburgo, como o Leandro falou no início, né, de evitar esse deslocamento que muita gente que eu conheço da tecnologia precisou ir para o Rio de Janeiro. E você tendo esse contato próximo, né, de estar fazendo esse curso presencial, a gente também talvez vai estudar uma pegada híbrida aí para 2025,
Mas a gente acredita que seja um bastante diferencial para as escolas, para as pessoas que lá queiram se capacitar, conhecer um pouquinho de tecnologia, conhecer também nosso braço de aperfeiçoamento profissional, como eu falei, que a gente tem. Está tudo disposto lá no nosso site, www.cloudfic.com.br, Cloudfic com demudo, como está na nossa logo aqui. Lá vocês vão saber um pouquinho mais, tem os nossos contatos, podem mandar mensagem pelo WhatsApp, pelo e-mail que está lá, que a gente vai estar pronto para estar respondendo todas as dúvidas. Muito bom. E a gente tem um braço, a gente falou, né, Josimar? A gente gosta de tecnologia e de educação. E a gente acha que isso são dois mundos ali que se completam. Mas quando a gente olha para a tecnologia, e principalmente a gente olha para a tecnologia dentro das nossas casas, e principalmente quem tem filho, pode ficar um pouco apreensivo. Porque hoje em dia, falar de celular e criança é falar de duas coisas que não se separam mais. Não é verdade? E que muitos pais, assim, não, meu filho não pode nem chegar perto. E tem um certo, tenta, né? Tenta mas... manter a criança meio blindada ali, mas... É difícil, né? Vamos combinar, quem tem filho, né, pessoal? É muito difícil. E assim, você trabalha o seu dia inteiro, às vezes você chega em casa, tem seus afazeres. Em que momento que você está orientando essas crianças? Em que momento você está entendendo o que ela está fazendo? Em que momento você deu alguma orientação do melhor uso? Por que você não fez isso? Porque você também não recebeu. É aquela história do negócio que chega para você sem um manual de instrução. Qual é a melhor prática de uso? Então a gente pensou, né, na verdade, em trazer também uma pegada de educação midiática aqui para Friburgo, que é algo que está se falando já no mundo já há algum tempo, né? Mas a gente quer trazer esse conceito aqui para Friburgo também. Qual é a ideia? A ideia é a gente estar nas escolas, conversando com os professores, conversando com os alunos, com as crianças, com os adolescentes, no sentido de qual é a melhor forma de você usar o dispositivo, né? Existe um debate hoje muito grande, né? Se você deve proibir o dispositivo dentro de sala de aula, se não, alguns estados já estão fazendo, já estão indo nesse caminho. Legal, né? É um debate bacana, mas legal. Enquanto você tá em casa, por exemplo, usando, quem é que está orientando? Então a gente pensa que a gente pode colaborar também com essa orientação na escola, né? Muitas das vezes o aluno fala termos ali, o professor, a gente como pai nem entende o que o aluno está falando, né? O que aquela criança está falando. Esse tempo eu ouvi meu filho falar de stalkear uma pessoa. Caramba, peraí, deixa eu procurar aqui o que é isso aqui para saber o que ele está falando. Agora, você imagina uma classe de 30 alunos que o professor está ali no meio dessa linguagem. Imagina uma classe de 30 alunos que tem 30 crianças, 30 adolescentes que utilizam esses dispositivos, mas está compartilhando dados com pessoas que ela não conhece, questões de privacidade, questões de segurança, notícia falsa, fake news. Então, a nossa ideia com esse papel, né, com esse braço de educação midiática, é poder orientar, é poder formar os professores, por exemplo, para poder estar trabalhando com esses adolescentes que já estão no mundo da tecnologia, né? Eles são nativos digitais, a gente não. A gente viveu um mundo analógico. A gente ia à biblioteca fazer pesquisa. Fala para um jovem hoje o que é uma biblioteca. Não, ele tem que procurar lá naquele monte de livro, para chegar lá no meio e achar aquele pedacinho. Ele fala assim, cara, isso aí não funciona para mim, né? Então ele está num outro mundo, mas ninguém orientou. Então aí eu acho que entra o nosso papel como pai, como educador, como escola, de fornecer essa capacitação para os professores, rodas de conversa para os alunos, para a comunidade. Se o pai também quiser, peraí, como é que eu uso? Porque eu também não sei. Se o pai também quiser estar inserido e trazer a comunidade para a escola para a gente fazer uma grande palestra, uma grande roda de conversa sobre o assunto, eu acho que é o caminho mais do que necessário. Já passou da hora da gente falar sobre isso. Então, a Cloudfic, com a educação midiática, tem esse propósito também, de levar para as escolas esse tema, discutir com pais, alunos, professores, pensar numa jornada formativa, de forma que a gente continue com o uso, né? A gente não vai sumir com isso aqui do planeta. Tem as horas certas para usar, como a gente sabe, mas enquanto eu estiver usando, eu estou atento à melhor forma de operar esse dispositivo aqui que chegou na nossa vida. E esse casamento entre a tecnologia e essa questão do desenvolvimento, acho extremamente importante, porque às vezes a pessoa ela não saca e não presta muita atenção que assim, o jeito que ela se porta, por exemplo, numa rede social,
o jeito que ela se veste, o jeito que ela fala com as outras pessoas na rede social. Senão ela faz um curso aqui também de tecnologia, manda muito. Só que na hora que chega na empresa, a pessoa pega, como é que é o seu nome? Pega o currículo, vai lá no Instagram e coloca o nome da pessoa. E aí, como é que tá o perfil da pessoa lá? Pois é, né? Como é que você produz a sua informação no meio digital, né? Porque... Uma coisa é o negócio impresso que tá ali, né? E como é que eu dialogo com essas ferramentas novas digitais? E como é que tá o meu posicionamento lá também? Porque isso é um conjunto, não adianta só a minha formação parecer bonita, mas na prática, a minha rede social, a minha conduta, a minha vestimenta, tudo ali vai totalmente diferente do que eu almejo para cá. Exato. Então, é um conjunto realmente importantíssimo. Foi o que eu te falei, você tem os prós e os contras. Os contras é o quê? Você mesmo não está se policiando, foi o que você acabou de falar. Meu currículo está dessa forma, mas minhas redes, minha postura, meu perfil, está totalmente diferente daquilo que eu descrevi que sou ali. E hoje em dia a informação chega rápido, então você tem hoje headhunters que pegam isso aí e cruzam. Isso aqui não bate, isso aqui não bate, isso aqui está errado, isso aqui não diz, isso aqui... Porque a tecnologia, ele tem diversas ferramentas lá para pesquisar tudo sobre a vida da pessoa, entendeu? E não existe um ser humano no digital e outro no físico, né? Não são dois mundos, é um mundo só. Em teoria são as mesmas pessoas, né? E tudo interligado, né? Pois é. E aí você tocou num ponto importante, que é o uso de redes sociais, né? E quando é a criança que está usando a rede social, né? Qual o tipo de cuidado, de orientação que ela tem que receber para fazer um melhor uso daquilo? Para não compartilhar ali o nome do pai, o nome da mãe, o seu endereço. A gente não sabe quem está do outro lado. Então, esse cuidado, né, é o propósito que a educação midiática tem. É formar essas pessoas para trabalhar, para atuar, usar esse mundo digital. Bem, esse papo tá tão... Acho que hoje 1 hora é pouco, porque assim, a gente vai... Tinha diversas coisas até pra gente você compartilhar com a gente, mas assim, não sei, deixa eu perguntar aqui, quanto tempo nós ainda temos de conversa? Restante... 15 minutos. Então... ainda tem então, Brito, então agora nós vamos papear o seguinte. Aproveitando a sua presença aqui, de você estar mediando esse nosso bate-papo, você, como eu te falei, Leandro, eu conheço o Brito já desde 2016, foi quando a gente trabalhou numa marca aí de vendas online, e o Brito sempre foi comunicador. Então esse é o cara aí que era microfone, caixinha de som, carro rodando pra lá e pra cá. Muito bom. Entendeu? E com esse vozeirão que você vê aí. Pois é, né? E assim, eu vi ele assim, ele é um cara que não ficou atrás, ele foi evoluindo, ele trabalhava era microfone, era som, porta de loja, e a tecnologia foi chegando, ele foi um cara que o pouco que eu conheço e convivi com ele assim diretamente, eu vi que ele foi acompanhando. E hoje ele é um cara que, assim, a cada dia ele procura se aperfeiçoar, estudar, capacitar, tá envolvido com tecnologia, chegou a montar um estúdio, como ele falou aqui, só que graças a Deus, né, tudo foi dando assim tão certo que você foi ampliando seus horizontes e foi assim, delegando algumas coisas, modificando. E hoje, Brito, o que eu queria te perguntar, que talvez a gente pode trocar uma ideia aqui a nível de conhecimento. Quais são os obstáculos que você enfrentou lá atrás e que ainda vê um pouco assim, que te atrapalham no dia a dia em relação à tecnologia? Então, primeiro que eu fui ter... quando eu comecei com 13 para 14 anos... Com 14 anos, né? 14 para 15 eu comecei a trabalhar com a rádio. Trabalhava na roça com meus pais, na agricultura. Preferia morrer do que falar em público. Então, ali tipo assim, tinha a opção morrer e falar em público. Então, vou morrer. Porque... Então, assim, aí é um dos grandes desafios do ser humano, né? Essa dificuldade dele com a comunicação. E aí, ali eu fui, através de um amigo, conheci a rádio. Conheci o rádio por dentro, né? Igual que você vai ver o aparelhinho por dentro. E foi mágico, eu amei conhecer o rádio por dentro, vi uma oportunidade de dar uma vida melhor para meus pais. Então, assim, aquilo ali para mim, um menino do mato, né? Vergonhoso demais. Ter a oportunidade de conhecer um meio de comunicação, onde você falava para milhares de pessoas. E ali já foi uma grande quebra de paradigma. Eu precisava quebrar minhas crenças limitantes, a minha timidez, para eu poder chegar. E aí um outro ponto foi a questão que eu nunca tinha tido acesso a um computador. Eu nunca tinha ligado um computador na minha vida. Eu, com 14 anos de idade, eu não tinha celular, eu não tinha computador, porque isso também não era, né, pra gente lá da roça, não era não tinha também condições financeiras de estar comprando, e também não era, e era um negócio que há 20 anos atrás era um negócio, não é igual hoje, tão simples, né? Não é acessível. Então, assim, eu fiz um cursinho de Word,
na .com na época, lá em Bom Jardim, que hoje a .com é uma empresa de automação, né? Isso. E na época era uma empresa de curso, fiz um curso lá, que me ajudou muito, ficava na casa desse amigo, que é o Gabriel, que me levou para conhecer a rádio, até de madrugada, aprendendo a mexer no computador, como que liga, como que desliga. E assim, o que eu acho muito interessante pra gente quando a gente vai aprender algo é que quando eu via o computador pela primeira vez, cara, para ligar aquilo e para achar as letras, que as letras sumiam. Gente, as letras eles tiravam e colocavam. Cadê? Não, aí você o N, eu acho que o N tiraram aqui aí para você achar. E já tinha tido contato com a máquina de escrever, mas mesmo assim ainda tinha essa dificuldade. E eu vejo isso, principalmente às vezes a pessoa que já está hoje no mercado de trabalho. Essa dificuldade de você com cansaço, com a correria do teu dia a dia, você vai aprender algo que você, na hora que você está falando sobre aquele algo, ou ouvindo aquele algo pela primeira vez, você fala, cara, que troço difícil isso. Né? E como o Rodrigo muito bem falou, eu trabalhava fazendo locução na loja, eu fazia lá a locução no evento, fazia no pendrive, eu pegava meu pendrivezinho, ia no estúdio, gravava um comercial, botava algumas músicas no meio ali, ia lá na loja, espetava na caixinha de som para ficar tocando a propaganda daquele cliente. E aí em 2015... com o marketing de relacionamento, que a gente podia abrir muito o nosso horizonte, estudo e tal, eu fui descobrindo tecnologias que eu poderia fazer aquilo ali de forma remota. Que eu, do meu estúdio, eu poderia criar uma rádio interna para o meu cliente. E eu falava lá, olá, sejam muito bem-vindos ao Supermercado Supremo, melhor preço para você, qualidade e tal. E que aquilo poderia ser feito remotamente para qualquer lugar do Brasil. Só que no começo é muito diferente. E acho que talvez a grande sacada não é só o desafio da ferramenta, da tecnologia, mas é você convencer a outra pessoa que aquilo é interessante. Que aí que, né? E convencer você mesmo que dá para viver daquilo. Exato. Porque é louco, né? É muito diferente. Mas se você for pensar, igual o Rodrigo me falou, imagina uma logística. Eu saía de Bom Jardim com a caixa de som, né? Ou de ônibus ou de carro, enfim. Mas saía de Bom Jardim, vinha até Nova Friburgo com a caixa de som para poder colocar a caixa de som na loja, pegar o microfone e ficar o dia inteiro falando para aquele cliente. Para depois à noite pegar a caixa de som, voltar a distância, a despesa de estrada. Eu estava ali agarrado o dia inteiro trabalhando só para aquele cliente. Olha que limitação. Depois que veio a questão da tecnologia... Olha a escala, né? Não, eu comecei a fazer de dentro do estúdio, fazia a gravação como se eu estivesse lá na loja, colocava no sistema, o sistema já tinha as músicas ali... que o cliente mesmo poderia escolher. E aí agora eu tava na loja do João, mas eu tava na do Pedro, na do Manel. Pois é, te dá uma escala que você não teria se não fosse o uso da tecnologia. Eu fico pensando, a gente tem cliente hoje na Bahia, né? Alguns estados do Brasil, né? Entre eles hoje, por exemplo, a Bahia. Como que eu poderia estar dentro de um supermercado lá na Bahia se eu fosse pensar eu numa caixinha de som, ia fazer o quê? Pegar um avião para descer lá no supermercado para fazer... É muito caro o seu serviço. E partiu de você lá atrás ter a iniciativa do conhecimento. Total. Porque hoje a gente fala computação em nuvem, inteligência artificial, mas num âmbito atual, Leandro. Daqui a 5 anos, o sarrafo para esse aprendizado vai estar mais alto. Então, quem não aprendeu agora vai ter que aprender muito mais daqui a 2, 3 anos, porque a tecnologia ela vai se renovando, vai se aperfeiçoando. Então, quem vai ficando para trás, a bagagem para ter que aprender vai ficando maior. Então, é o momento das pessoas se capacitarem, saber de computação em nuvem, saber de inteligência artificial, porque isso aí a gente está falando, eu estou falando até demais, nem 2 anos, é a cada ano, daqui a pouco vai ser a cada 6 meses, e você vai deixando aquilo ali para trás, vou sentar para estudar isso agora. Aí tem gente que está anos-luz na sua frente e sai na frente no mercado de trabalho, a nível de conhecimento. E talvez a pessoa que está assistindo a gente, ela fala assim, não, mas isso não é para mim, eu não vou precisar desse negócio. Ou então assim, nossa, eles estão falando uns negócios esquisitos, cara, não tô entendendo nada do que eles estão falando. Né? Só que, para mim, hoje, isso tudo que vocês falam, para mim faz muito sentido. Eu trabalho dentro disso. Sim. Agora, para quem ainda não trabalha, talvez não faça tanto sentido. Só que, de verdade, eu quero encorajar você que está acompanhando a gente, cara, cola nesses 2 homens, na Cloudfic Treinamentos, porque pode ter certeza, se você não está precisando hoje, daqui a pouquinho você vai estar precisando, mas muito mais do que precisar, você vai ter a oportunidade, com novas atitudes, de ter novos resultados. Olha a diferença que eu tinha de qualidade de vida para a qualidade de vida que eu tenho hoje. Esses dias mesmo estava chovendo. Cara, uma chuva, mano, um frio. Eu olhando lá no computador e eu, meu Deus, se fosse um tempo atrás. Eu tava lá na chuva. As viagens para o Rio de Janeiro. Você imagina assim, a qualidade de vida que você tem agora trabalhando no home office, por exemplo.
né? Quem não quer isso, né? Comer em casa, né? Toda a questão também da comida, você não tá comendo em um lugar, em outro lugar, que você não sabe como é que é feito e tal. Então, você tem um monte de benefícios. E a gente tem cursos gratuitos, então, assim, a gente não cobra nada. Vai lá, experimenta. Deixa eu ver o que é essa história de inteligência artificial, de computação em nuvem. Você vai passar lá 1h30, 2 horas com a gente num sábado de manhã. Depois você vai almoçar, sai de lá com o seu certificado. De repente é o gatilho que falta para você falar: caramba, gostei desse negócio e é o caminho que eu quero seguir. Então, a recomendação que a gente dá é experimente, né? Reserve na sua semana inteira 2 horinhas para estar lá com a gente, né, Rodrigo? Experimente o que é esse outro universo. Se desafie também, né? Eu acho que faz parte de você querer melhorar, você se desafiar. Foi aquela história que você falou de, bem, eu preferia morrer do que falar em público. Você se desafiou e você descobriu uma potência que você tinha, que se você continua lá no seu cantinho, estaria adormecida. É quase que os talentos, né? Que Deus deu o talento, eu teria enterrado e tinha deixado enterrado. Exato. Exatamente. E outro detalhe também, mas estamos falando de curso, mas quanto tempo? Os cursos nas áreas de tecnologia são cursos curtos. Então, por exemplo, esses 2 introdutórios, uma de 1h30, outra de 2 horas. Mas quando a gente começa a seguir uma carreira lá, que a gente tem uma carreira para você ir seguindo lá dos cursos. Então, por exemplo, a gente tem curso lá que vão ser 4, 5, 6 encontros. Porque a tecnologia que é a pessoa capacitada para ontem. Então, você que está preocupado, mas eu não tenho tempo, eu não vou fazer um curso presencial. Esses caras, por que não fazem EAD? Porque, como a gente falou no início, o diferencial é o presencial. É estar ali você trocando ideia com o professor, trocando ideia com as pessoas que estão lá fazendo o curso. A demonstração prática de como são utilizadas as ferramentas. Não é um curso só falado, que você não põe a mão na massa. E os cursos lá são 4, 5 encontros. Você já está certificado para poder começar a estar trabalhando, desempenhando para a sua própria empresa, para o seu próprio negócio, para a sua própria vida, porque hoje a gama de informações que você tem armazenado em casa, foto de casamento, lua de mel, de colégio, trabalho que você faz, coisas às vezes da empresa que você leva para casa para fazer, onde você arquiva isso? Nos HDs externos, em pendrive, no Google Drive. Lá você vai ver que existem formas, por exemplo, de computação em nuvem, econômicas, entendeu? Acessíveis e eficazes com segurança. E da mesma forma, preciso fazer um merchan para minha loja, minha confecção. Lógico, você tem um profissional do marketing que você vai contratar, você vai correr atrás. Mas às vezes tem trabalhos básicos que você pode fazer que a inteligência artificial vai te dar um resultado que você vai falar: nossa, acho que eu virei uma pessoa de marketing. Não é bem assim. Não podemos esquecer os profissionais. Mas vai te dar uma luz aí para você estar desenvolvendo uma arte, um vídeo, uma foto. E as diversas outras ferramentas. ChatGPT. O fato de você ter no seu celular, por exemplo, o WhatsApp comercial. É uma ferramenta de inteligência artificial que você tem as respostas automáticas lá. Tem gente até hoje que não sabe configurar um WhatsApp comercial para ter as respostas. Você vai aprender também como que faz. Então, não perca essa oportunidade de se estar se capacitando. Perfeito, muito bom. E o que o pessoal pode esperar aí do podcast? Como é que vai ser essa... Conta aí como é que vai ser o podcast. Eu sei que a gente está com 5 minutinhos ali, estamos terminando. Mas conta aí pro pessoal. Eu vou falar aqui e vou deixar o Leandro terminar. A ideia do nosso podcast primeiramente, nesse nosso primeiro encontro, tá falando aqui um pouco da Cloudfic, falando um pouco dos nossos cursos, e a gente sempre vai estar trazendo um convidado que esteja atrelado, né, à área de tecnologia com aperfeiçoamento profissional. Nosso próximo podcast é para falar, como a gente falou aqui, da educação midiática, que é um tema importantíssimo na sociedade, seja colegial, família, pais, pessoa no dia a dia nas suas empresas, porque educação midiática é para tudo, né? E também a gente vai estar sempre trazendo convidados da área para estarem falando das suas expertises, das suas experiências, o quanto a tecnologia tem impactado, o quanto ela vai impactar. Então a gente espera fazer podcasts aqui de conteúdos que possam engrandecer o conhecimento, né? Aumentar o conhecimento da pessoa nesse tema que está assim, tão em voga no momento. Para alguns ainda é assustador, para outras pessoas pode falar, já sei tudo, mas às vezes a gente trazer um convidado aqui e ouvir a experiência, a expertise daquela pessoa pode abrir os olhos e a mente dela para um novo horizonte. Então a gente espera com esse podcast tá trazendo esse volume de informação, conhecimento e bate-papo com as pessoas no dia a dia da utilização dessas ferramentas. E não é ninguém falando de algo que ela ouviu falar, né? É conhecimento prático de quem já viveu aquilo. Causa, né?
Então, eu acho que é isso que o Rodrigo falou, é esperar programas muito bacanas, muita interação, né, com profissionais da área, com profissionais que pensam tecnologia, com profissionais que pensam em educação. A gente vai fazer aqui podcast e abrir aqui a console de uma nuvem dessa, e a gente vai criar um servidor aqui na hora, mostrar também na prática o quanto é simples e o quanto é fácil. E eu acho que a ideia é aproximar, né? A gente ficar mais próximo do nosso público, é criar uma agenda ali semanal ou quinzenal de conteúdo bacana, que você pode assistir e sair dali com algum aprendizado. Que seja um aprendizado mínimo. Valeu a pena aquela 1 hora que você passou ali com a gente, né, Rodrigo? Então é isso. Acho que o nosso tempo já está no limite. Então, assim, queria te agradecer, Josimar, pela sua presença aqui, tá com a gente. Você é um cara que eu tenho um carinho muito grande. Vamos falar mais vezes aqui. Se tiver algum tema também na sua caminhada comercial aí, não, uma empresa falou assim, assim, vamos abordar atrás, a gente traz a pessoa. Tem eu e Leandro aqui, a gente tem outros parceiros também no curso que a gente pode estar aumentando, né, esse hall de informação e a gente está trocando essas ideias aí. Então, eu queria te agradecer muito a sua presença, passar para o Leandro aqui para a gente também podendo estar encerrando esse podcast. E fica à vontade para suas considerações, Josimar. Como é que foi? Foi legal? Gostou do papo? Cara, gostei demais. Tô aqui. Não tem aquela criança que tá no playground, tipo, aprendendo uma coisa nova, uma brincadeira nova. Então, tô me sentindo assim e visualizando o quão que é importante a gente se permitir ao novo. Hoje eu vejo, né, vendo vocês falar aqui, eu fico assim, caramba, cara. Ainda bem que aquele cara, há 10 anos atrás, se permitiu conhecer um formato diferente de fazer uma locução para um cliente, de entregar uma experiência do cliente dentro de uma loja. Porque se eu não tivesse me permitido, né? Hoje Exatamente. A gente tem dentro da RTV Mídia, né? Até estamos trabalhando agora uma nova marca chegando no mercado para a gente trabalhar tanto a experiência através do rádio quanto através da TV estratégica lá dentro da empresa dos nossos parceiros. E se não fosse lá atrás eu ter me permitido? E eu acho que aí fica a grande sacada mesmo para todos nós. Se permita um novo. Conheça, experimente. E você já está convidado, né, Rodrigo, para os nossos cursos gratuitos. Com certeza. Não, vou fazer, eu vou levar uns amigos também. Com certeza. Vamos fazer uma turma. Isso aí. Vamos Legal. Sim. Meus amigos, obrigado de todo o coração pelo convite. Fico, né, extremamente honrado de ter feito essa ponte aqui também com o nosso amigo Hugo, aqui do estúdio. Sim. E eu vejo assim, o quanto que a gente surgiu lá atrás... o estúdio, né, com a gente, o estúdio Realize, que era justamente com esse objetivo de realizar os sonhos. E hoje, né, parabéns ao Hugo, a Michele, a Patrícia, que eles continuam gerando essa oportunidade de pessoas realizarem os sonhos. E eu vejo aqui 2 caras com muitos sonhos e com muita competência e com um coração assim fantástico. Eu tenho certeza que só quem tem a ganhar é a pessoa que estiver aqui assistindo, é a pessoa que estiver lá no curso de vocês participando, que eu tenho certeza que vai ser agregado demais, vai agregar demais no coração delas. Que Deus abençoe vocês, meus amigos. Quero agradecer a vocês que nos assistiram até agora e não percam o nosso próximo episódio com José Brito, especialista em educação midiática, que nós vamos estar abordando o próximo tema importantíssimo, como falamos aqui, e com certeza você terá um novo olhar sobre como deve ser utilizada a tecnologia nos dias atuais. Leandro? Pessoal, queria agradecer demais a presença de vocês. Espero que tenha sido um papo gostoso, proveitoso para vocês. Estamos à disposição com o nosso portfólio de cursos, com o nosso site, com os nossos cursos gratuitos com certificado. E lembre-se, né, como o Josimar deixou o recado aqui, permitam-se, se desafiem, Cloudfixe. Grande abraço, pessoal. Tchauzinho.